Como sátira política e de espionagem da época da Guerra Fria, a minissérie Os Encanadores da Casa Branca funciona muito bem. Ela tem todas aquelas coisas que são muito divertidas nesse tipo de filme ou série, que é uma invasão aqui, uma espionagem ali, e a gente acompanhar os bastidores daquela época tão tensa da história do mundo, não só americana, e é claro que essa minissérie aqui tem todo aquele padrão de produção que a gente já tá acostumado do padrão HBO. Eu só tenho dúvida de que quem não faz ideia do que foi o vazamento dos documentos do Pentágono, do que foi a invasão da Baía dos Porcos e do que foi o Watergate, se essas pessoas vão conseguir aproveitar tanto esse primeiro episódio, principalmente, mas provavelmente os próximos também, do que quem conhece esse capítulo da história americana. Por outro lado, eu acho que essas pessoas vão ter uma vantagem, porque tem um suspense que elas vão experimentar, que quem já sabe pra onde a história tá indo não vai. O ex-agente da CIA E. Howard Hunt, Woody Harrelson, e o ex-agente do FBI, G. Gordon Liddy, Justin Theroux, são contratados para incriminar o homem que vazou os documentos do Pentágono. Mal sabem eles o que serão levados a fazer. Essa minissérie é, de certa forma, uma espécie de Todos os Homens do Presidente versão comédia, e que retrata o outro lado da moeda. Como foi elaborado aquele plano que vai levar aqueles jornalistas do The Washington Post a fazerem aquele furo envolvendo o Garganta Profunda e que vai levar ao impeachment do Nixon. Essa história é muito conhecida pelos americanos desde a época da escola, então a gente está falando aqui de uma série que está lidando com um fato histórico que seria como no Brasil falar sobre, sei lá, o impeachment do Collor, ou sobre algum evento mais recente, entre aspas, da nossa história, que todo mundo conhece. Eu gosto porque eu acho funcional pro tipo de minissérie que essa aqui tá tentando ser, como os dois protagonistas são tratados como paspalhos e também como pessoas burras, principalmente o personagem do Woody Harrelson. Tem um momento ali, por exemplo, que ele tá se apresentando pro novo chefe, e aí ele começa a se atrapalhar, ele fala, claro, né, isso aqui é realidade, não é ficção, porque eu sei a diferença de realidade e ficção, eu também escrevo ficção, enfim. Ele começa a se enrolar e ele demonstra que ele é um cara meio limitado intelectualmente. Por outro lado, o personagem do Justin Theroux, que se revela, isso não é spoiler se você viu esse episódio, um cara que simpatiza muito mais com Hitler do que qualquer pessoa deveria. Eu tenho medo que a série use isso com maior ênfase, né, que a série transforme o fato de ele ser talvez um neonazi em algo que vai depor contra ele, como se, meu Deus, né, quem fosse contra os partidos americanos, é óbvio, fossem pessoas muito ruins a serviço de uma ideologia diabólica. Eu acho que até aqui a série não foi ufanista daquela coisa de defender os padrões e o estilo de vida americano. Eu acho que eles não fizeram isso até aqui, espero que não façam até o final da minissérie. Eu gosto muito da dinâmica entre esses dois personagens vividos por esses dois atores. O Woody Harrelson cada vez mais tem se transformado numa caricatura de si mesmo, o que é engraçado de assistir, porém limitante para a carreira dele, pelo menos é assim que eu penso. E caso você não faça ideia do que aqueles 3 eventos históricos que eu citei no começo desse vídeo sejam, eu vou resumir rapidinho aqui em 1 minuto o contexto por trás desse primeiro episódio, para caso você queira entender um pouco melhor o que está acontecendo, você vá mais preparado para o segundo episódio. Se você não tiver interesse, você pode largar esse vídeo agora. Na ordem cronológica, a invasão da Baía dos Porcos foi uma invasão pelo lado oeste de Cuba, que aconteceu em 1961, ou seja, apenas 2 anos após a Revolução Cubana, em que um grupo de dissidentes, um grupo de inimigos do Fidel Castro, patrocinados, treinados pela CIA nos Estados Unidos, invadiram Cuba com a intenção de depor, de derrubar o Castro e o regime comunista que tinha acabado de se instalar lá. E esses cubanos que você vê no primeiro episódio da série estavam nesse grupo que invadiu Cuba. Avançando um pouco no tempo, em 1971, e esse é o evento que é mais mencionado nesse episódio da minissérie, alguém vazou documentos do Pentágono que indicavam que o Nixon não estava desacelerando a guerra do Vietnã, pelo contrário, ele estava expandindo a guerra, e isso era algo que não tinha sido revelado para o público.
público, não tinha sido revelado nem pela mídia e nem internamente. Então, isso começou a criar uma crise dentro do governo Nixon. Vocês veem no final desse episódio que os dois protagonistas vão ser contratados para trabalhar na campanha de reeleição do Nixon, que já estava com problemas diplomáticos, que já estava com algum arranhãozinho na imagem pública por causa desse evento dos documentos do Pentágono. E em 1972, o que vai acontecer, e isso aqui talvez seja um spoiler para você que está assistindo a série e não conhece os eventos históricos, então siga nesse vídeo por sua própria conta e risco. Em 1972, durante a campanha, o que vai acontecer é que esses dois caras, protagonistas da série, eles vão ajudar a fazer uma invasão ao Partido Democrata para tirar fotos de documentos, para obter informações privilegiadas. Eles já se mostraram nesse primeiro episódio capazes de fazer isso. Eu acho que aquela operação é bem desastrada, mas de certa forma eles mostraram que eles conseguem invadir qualquer lugar e roubar documentos ou tirar fotos lá dentro. Eles vão fazer isso para a campanha do Nixon no partido de oposição ao Nixon, que era o Partido Democrata. E é esse crime eleitoral que vai ser descoberto pelos jornalistas do The Washington Post, que são aqueles dois jornalistas protagonistas de Todos os Homens do Presidente, por isso eu fiz a comparação com aquele filme. E esse escândalo vai iniciar um processo de impeachment que vai levar à renúncia do Nixon em 1974. Agora que vocês já estão sabendo sobre o contexto político da série, eu acredito que se você ficou no vídeo até aqui, o que vai acontecer é o que eu falei antes. Talvez o suspense de algumas cenas vai diminuir, porque você vai saber já pra onde aquilo tá levando, mas por outro lado, eu me diverti muito mais sabendo o que estava acontecendo, sem ter esse peso da responsabilidade, da obrigação de entender algo que mais ou menos eu já sabia pra onde ia levar. Eu gostei desse primeiro episódio, como eu falei, eu acho que ele funciona como sátira de uma maneira bastante divertida dentro desse grande esquema de produção caprichada, com uma reconstituição de época muito bonita que a HBO já tá acostumada a nos oferecer. E eu quero saber de vocês também, se vocês gostaram, não gostaram, se vocês vão assistir aos próximos episódios, me digam aqui embaixo. E claro, dá um like nesse vídeo. Desse lado eu vou deixar o meu ícone para você clicar e se inscrever no canal, e não se esquece de clicar no sininho em sempre para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E desse outro lado eu vou deixar o vídeo de uma outra série que eu também tô assistindo na HBO Max para você acompanhar se quiser. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!